Os irmãos podem se assentar. Na quinta-feira da semana passada, não esta, nós iniciamos uma série de mensagens chamada "E vocês conhecerão o Senhor", que nós aprendemos algumas lições nos livros dos profetas menores, aqueles 12 carinhas que normalmente a gente não abre a Bíblia, né? Alguém aqui sabe o nome dos 12 de cor? Sabe? Misericórdia, né? A gente não sabe. E uma outra coisa que a gente não sabe é que esses 12 carinhas, esses 12 profetas, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, olha, eu ia falar Zaqueu, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 3 caras ia falar Zaqueu, ó, ia colocar Zaqueu no meio dos 12, não, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 12 carinhas, esses 12 profetas, que na nossa Bíblia são 12 livros, na Bíblia hebraica é um livro só, chamado o Livro dos 12, e eles foram juntados para serem lidos num contexto depois de uma crise, o cativeiro babilônico. E nós, quando lemos o Livro dos 12, na realidade a gente não tem condições de lê-lo todo, junto com a igreja, no mês de fevereiro, explicar ele certinho. Então a gente vai fazer o seguinte: todo bom livro tem um capítulo de introdução, não tem? No livro dos 12, Oséias, capítulo 1, 2 e 3 é a introdução. Ele vai resumir qual é a mensagem que vai ecoar durante todos os 12 profetas. E esses 12 profetas, eles martelam em 3 temas principais. Se você ler os 12 profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, você vai ver repetido, quase em cada capítulo, esses 3 temas aqui: pecado, punição e restauração. O profeta era um homem levantado por Deus para falar em nome dele. Deus chamava homens para falar em nome dele. E esses homens, eles eram levantados num contexto de problema. Quando Deus manda um profeta falar alguma coisa, é porque tem pecado. E os 12, eles não só anunciam há pecado no meio do povo de Deus, mas eles mostram o interesse de Deus para com toda a terra. Não é à toa que nós encontramos livros como Obadias e Naum, que falam de nações estrangeiras. Deus, Ele quer ser visto, e Ele quer que o povo perceba, não só o povo dele, mas toda a terra, que há um problema, que o homem fugiu do padrão. O homem foi criado para ser semelhante a Deus, a imagem dele, e o pecado deturpou essa imagem, e Deus levanta profetas para falar: há pecado no meio do povo de Deus, e há pecado nas nações. Uma vez que Deus alertou o pecado, Ele fala assim: esse povo não se arrepende, vou enviar juízo, vou punir. E a punição não é só contra o povo de Deus, pensando no cativeiro babilônico e assírio, 2 momentos de crise no povo de Deus. Não só, Deus também anuncia juízo para outras nações. Naum e o famoso pregador mané, Jonas, que é o pregador que não queria, foi fazendo o bico, pregou o pior sermão, todo mundo converteu e ele ainda ficou bravo. Pregador ao contrário dos avessa, né? Deus envia. Deus, Ele não está preocupado só com a santidade do seu povo. Deus tem um compromisso com a humanidade. E por isso Ele diz: eu punirei o pecado. Só que a punição não é só Deus apontando para um erro, destruindo porque Ele é mais forte. A punição é o caminho para uma nova era. A punição é um caminho para a restauração. Para que alguém ressuscite, é necessário morrer. E a restauração que os profetas anunciam não é só para o povo de Israel. A restauração é para todo aquele que se arrepende e busca o Senhor. E aí é fantástico quando eu leio os profetas e eu vejo textos como: e então os povos virão até Sião, procurando o Senhor, sedentos pela lei. A glória de Deus invadirá a terra como as águas cobrem o mar. Fantástico. O Senhor tem um compromisso com as nações. O nosso Senhor é um Deus missionário.
E nos profetas, nós ouvimos aquele eco. Os profetas, homens chamados por Deus para falar em nome dele. Nós ouvimos aquele eco que Deus falou para Abraão: de ti serão benditas todas as famílias da terra. O nosso Deus é um Deus que tem um propósito missionário. Só que, como eu falei, para que haja restauração, o coração duro do homem não se dobra facilmente. O pecado cega. O pecado deixa alguém inerte, insensível. E aí o Senhor vem com juízo. Hoje nós conversaremos sobre juízo. Nós leremos Oséias capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 13. Esse trecho, Oséias capítulo 2, a partir do versículo 2 em diante, ele todo é escrito de forma poética na Bíblia. Deus não é alguém que vai dar uma bronca e esbraveja, como a gente faz às vezes, né? Não pensa nas palavras, fala de qualquer jeito. Deus não é assim. Quando Deus tem uma mensagem séria, Ele fala de maneira cuidadosa. E é fantástico que em Oséias, Ele fala da dureza da sua mão, das feridas que Ele causará no coração do seu povo, de maneira poética. Eu gosto de pensar que talvez seria uma canção. A canção do esposo traído. A canção do esposo traído. Se Oséias, capítulo 1 até o capítulo 3 fosse uma canção, seria mais ou menos assim. Comprei, te amei, te acolhi, te dei um nome, um teto pra dormir. Teus olhos passearam ao redor, buscando outra vida, algo melhor. E o que farei pra te alcançar e te trazer de volta lá? Por ti compus poesia e canção. Fechaste a porta, trava o coração. Por uma fresta eu te vi partir, sem nem olhar pra trás, se despedir. E o que farei pra te encontrar e te trazer de volta ao lar? Abandonado eu te encontrei, imunda nua, mendigando o pão que já te dei. Eu cumpro a minha parte na aliança. Não existe mais distância. No deserto onde estavas, nascerá um jardim, e a graça que te trouxe manterá você fiel.
Essa música, ela retrata a história de Oséias, e nessa música, essa música foi escrita pelo Tiago Arraes, né, da dupla lá dos Irmãos Arraes, e a última frase, ela é fantástica. A última frase dessa música, ela me faz ouvir essa música diversas vezes. E a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. Os nossos erros e acertos não são aquilo que nos mantém junto com o Senhor. Porque se dependesse de nós, ia ter só erro e não acerto. Mas o Senhor, por meio da tua palavra, da palavra dele, por meio da sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, nos lembra a graça que te trouxe para um relacionamento. Por mais que você, por uma fresta, vá embora, sem se despedir, saia, como uma mulher adúltera, sai. A graça que te trouxe para casa vai te manter fiel, te trará de volta, te fará fiel. Se você acorda crendo, não é porque você é bom, tem uma graça que te segura. Só que essa graça às vezes fere. Assim como um pai disciplina o filho, essa graça, ela às vezes traz punição. Eu queria que você orasse junto comigo, porque a mensagem que a gente vai ver hoje, uma mensagem de punição, não é uma mensagem comum. Na realidade, ninguém gosta de ouvir que está errado, e ninguém gosta de ouvir que o erro tem consequências. Esta geração não gosta. Acho que geração nenhuma. Quando ouve que está errado e que o erro tem consequências, se fecha, foge ou manipula. Por isso eu te peço para que junto comigo você ore falando: Senhor, abra o meu coração. Se a graça tiver que me ferir, que ela faça isso hoje, na certeza de que a mão que fere, a mão graciosa que fere, é a mão graciosa que cura. Feche seus olhos. Senhor, fale conosco. Nós vamos abrir a tua santa palavra. Algo que é precioso, porque é o Senhor falando. É o coração do Senhor sendo exposto a nós agora. Não nos faça, Senhor, enrijecer o coração, como o teu povo tem enrijecido nas épocas. Não nos deixe duros, mas, Pai, se necessário hoje, que a graça nos fira para que sejamos curados por ela. Porque sabemos que para que haja ressurreição tem que ter morte. E hoje, Senhor, queremos matar aquilo que nos afasta de Ti. Senhor, abra a nossa mente para compreender a Tua palavra e o nosso coração para que a gente saia daqui disposto a praticar. Que haja transformação, mudança. Não nos deixa, Senhor, sair daqui mais um domingo do mesmo jeito. O nosso padrão é Cristo. E para Ele queremos correr hoje. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Os irmãos sabem que normalmente eu gosto de trazer o que eu vou falar, resumido, para os irmãos gravarem. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre esse segundo tema, punição. Deus pune. Mas tem algo interessante quando eu leio os profetas. O Senhor, Ele disciplina. O Senhor, Ele pune. O Senhor, Ele castiga para restaurar. Sempre se lembre, para que haja ressurreição, tem que haver morte. O Senhor disciplina para restaurar. Abra a sua Bíblia em Oséias capítulo 2. Abra aí. Antes de lermos essa preciosa poesia, nós não vamos lê-la inteira, nós só vamos ler metade. Nós vamos ler só metade dessa poesia. A poesia do marido traído. A poesia do marido traído.
Antes de lermos, eu quero te mostrar que essa mensagem, esse tema, o Senhor disciplina, o Senhor pune, o Senhor corrige para restaurar, ele está no âmago da Escritura. E é interessante, se você assistiu o culto de hoje de manhã, nós falamos da parte anterior, né? Oséias do capítulo 1, do versículo 10 até o capítulo 2, versículo 1, que é o bloco que vem antes. Se você não ouviu, depois ouve lá, mas depois dá uma olhada na Bíblia, você vai perceber que Deus está, antes de começar o poema do marido traído, o Senhor está falando de restauração. Os filhos de Israel seriam numerosos, seriam adotados novamente. Deus está falando de restauração. A partir do versículo 14, de Oséias capítulo 2, ele vai continuar falando de restauração. Só que entre o versículo 2 e o 13, ele vai falar de punição, para nos ensinar que Deus sempre disciplina para restaurar. Deus não disciplina para mostrar força, Deus não disciplina de maneira egoísta, Deus sempre disciplina para restaurar, porque para que haja ressurreição, tem que morrer. Então, esse trecho é uma poesia, é a poesia do marido traído. Para que a gente absorva as lições, eu quero ler ela em 3 partes. São 3 movimentos, 3 atitudes que o marido tem para com a esposa adúltera, que o Senhor Deus, ele vai expressar para com o seu povo Israel, 3 atitudes, e a gente vai lendo cada bloquinho, lê um pouquinho, comenta um pouquinho, tira umas aplicações, pula para o próximo. Vamos fazer assim? Então, primeiro bloco, Oséias 2, do versículo 2 até o versículo 5. Primeira atitude do Senhor é que ele expõe o pecado para gerar arrependimento, tá bom? Então, primeira lição aí, Oséias 2, do 2 até o 5 diz assim: repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e dos seus seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me deram comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Primeira coisa que o Senhor faz é expor o pecado. Ele aponta para o erro, querendo restauração, esperando arrependimento. A gente vê que não é só uma poesia. As poesias na Bíblia, elas são usadas por 3 motivos. O primeiro motivo é para que seja fácil de gravar. Quantos capítulos da Bíblia você sabe de cor? Se você souber 5 capítulos, estou falando capítulo, estou falando versículo, 5 capítulos da Bíblia, você já sabe mais que muito crente, possivelmente mais que muito pastor. A gente como pastor, a gente sabe ler a Bíblia, agora decorar capítulo inteiro, aí é punk. Mas e quantas músicas você sabe de cor? Olha o poder didático da música, né? Música grava. Então a poesia na Bíblia, ela é escrita para gravar. O pessoal não tinha a Bíblia para ler, então eles ouviam. E aí, para que isso ficasse na cabeça deles, às vezes era escrita em poesia. Segundo motivo é porque poesia era uma mensagem criptografada. Se você abrir seu WhatsApp, no começo de cada mensagem, você vai estar escrito assim: ó, essa conversa está sendo criptografada ponto a ponto. O que significa isso? Que ninguém pode enfiar coisa no que você disse. Ninguém pode pegar a sua mensagem do seu WhatsApp e colocar palavras na sua boca. Por quê? Porque ela está protegida. Quando o pessoal escrevia com poesia na Bíblia, não tinha como adulterar, colocar uma palavra, não tinha como. O pessoal escrevia de um jeito cabuloso, que era para ninguém mudar, para manter o texto fiel. E por último, poesias eram escritas para que aquele que lê ou ouve se aproximasse do coração de quem escreveu. Quando a gente lê uma poesia, a gente ouve uma canção como essa que a gente ouviu, o nosso coração sente coisas, não sente? Deus escreveu em forma de poesia, para que você se aproximasse daquilo que estava dentro do coração dele, quando ele usou um profeta, quando ele usou um apóstolo, quando ele falou alguma coisa. E aqui a gente vê o coração do nosso Senhor, é um coração que está extremamente triste. Olha só como ele começa: repreendam-na, repreendam sua mãe, repreendam-na, repete 2 vezes, repreendam. Ele falando como se fosse para os filhos: fala com a sua mãe, que ela entenda, que ela coloque na cabeçona dela que ela está errada. E por que ele está falando isso? Porque o próximo passo
É o divórcio. Olha só o que ele diz assim: repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é mais minha mulher, e eu não sou mais o seu marido. Essa frase aqui, quando um pessoal naquela época queria se divorciar, eles falavam isso para a mulher, ou eles levavam a mulher diante de uma autoridade e falavam: esta não é mais a minha mulher, e eu não sou mais o marido dela. Todo mundo sabia que eles estavam se divorciando, era uma fórmula. Hoje a gente assina um contrato, naquela época eles falavam, a palavra deles tinha peso, né? Nossa, meu Deus do céu. Aí eles falavam. O Senhor vira, só que o Senhor não está falando para a mulher, você percebeu? O Senhor está falando com os filhos dela. O divórcio ainda não aconteceu, mas ele está falando assim: repreenda sua mãe, nós já não vivemos mais como se fôssemos um casal, o próximo passo é a separação. Imagina o coração de um homem traído, falando isso. E nós sabemos que Deus não se divorciou do seu povo, sabe por quê? Ele não estava querendo acabar com o problema dele, ele estava querendo o arrependimento. Ele diz: repreendam sua mãe, repreendam-na, ela não é mais a minha esposa e eu já não sou mais o seu marido. Olha o desejo dele: que ela tire do rosto o sinal do adultério, e do meio dos teus seios a infidelidade. Ele queria que ela se arrependesse, ele queria a família perfeita de volta, ele queria a família junto de volta. E aí ele vai falar assim: se ela não se arrepender, eu trarei castigo. O Senhor, antes de julgar, de trazer punição, Ele aponta o pecado, esperando arrependimento. O Senhor não é como um líder, um governante, que ameaça os outros, ou aponta defeitos ou fraquezas de outras nações, só para mostrar que é forte. Ele, sendo Deus, o único perfeito, Ele poderia apontar pecados e falar: vocês estão errados, e sair fora. Mas não, Ele aponta o pecado para que a pessoa pecadora tenha um movimento de arrependimento. Esse era o desejo dele para com a nação de Israel. Ele fala: repreendam a mãe de vocês, repreendam, para que ela se arrependa, saia da infidelidade. Diante de um clamor assim, será que houve arrependimento? Aquela mulher se esqueceu que o marido dela, aquela nação se esqueceu que o Deus dele tem uma visão privilegiada, e ele vê o coração. E o final desse trecho que nós vimos, que o Senhor expõe o pecado para gerar arrependimento, mostra o que está no coração deles. Olha só o versículo 5, o que diz: a mãe deles foi infiel, engravidou e está coberta de vergonha, pois ela disse. Que hora que ela disse isso? Ela não falou isso, ela pensou. Ela disse em seu coração. E o que ela disse? Irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, linho, azeite e bebida. Sabe o que ela fala? Se esse marido aí não me é suficiente, procurarei outros homens. Tinha uma música que passava no meu... aquelas propagandas de YouTube, né? Que fala: você quebrou meu coração, agora tem um pedacinho para dar para cada esquema. É assim? A música? O que essa mulher fez foi isso. O meu marido não me é suficiente, agora eu dou um pedacinho de mim para cada um. E eles é quem me sustentam. Expõe o coração. E aí o Senhor, que expõe o pecado, Ele fala: eis o erro aqui. E Ele não encontra arrependimento. Sabe qual que é o segundo movimento? O segundo movimento está em Oséias 2, do 6 até do 6 até o 8, que o Senhor começa a fazer pressão na sua nação, com o objetivo de expor o coração. Você já ouviu aquele ditado: a ocasião faz o ladrão? Já ouviu esse ditado? Já? Esse ditado ele não está de todo errado, mas ele pode ser melhorado. A ocasião expõe o coração. Não é a ocasião faz o ladrão, a ocasião expõe o que está dentro do coração. É em momentos de pressão que eu e você revelamos quem somos de verdade. É em momentos de pressão que eu e você trazemos aquilo que está no mais fundo do nosso coração. É em momentos de ira, de medo, de sofrimento, que a nossa boca fala aquilo que está guardadinho num canto escuro do nosso coração. E o Senhor sabe disso. E querendo arrependimento, Ele põe a pessoa em pressão, para que a pessoa veja o próprio coração. Aquela mulher, em seu coração, imaginava: são os meus amantes que me sustentam.
Aí olha o que o Senhor vai fazer. Ela falou: são os meus amantes que me sustentam. Aí o trecho começa com: por isso, sabendo que ela pensa, ela tem esse pensamento errado, por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e levarei o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã, o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez, pois vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará de minhas mãos. Opa, eu li a mais, né? Estou lendo outra parte. Li errado. Volta, gente. 6, eu estou lendo 9. 6. Por isso eu bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não o encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, e quem a cobriu de ouro e prata, que depois usaram para Baal. Olha só, o Senhor vai fazer pressão. Ele diz: eu bloquearei o caminho dela com espinheiros. O Senhor falando para a nação: ei, vocês estão loucos, não são os deuses falsos que sustentam vocês, sou eu. Por causa disso, eu vou bloquear o caminho de vocês, eu vou pesar a mão sobre vocês, eu vou fazer pressão. Eu vou fazer pressão, porque eu quero que vocês vejam quão tolo é o seu pensamento, o quão tolo é. O povo naquela época, eles adoravam alguns deuses feitos de pau, pedra, madeira, barro, metais. E esses deuses, eles adoravam esses deuses achando que aqueles deuses eram capazes de sustentar eles. Só que tem um fator na idolatria que a gente às vezes esquece: o idólatra. Ele não adora um ídolo porque ele acha mais poderoso que o Deus verdadeiro, não. Ele adora um ídolo porque o ídolo, Deus falso, é um Deus que ele pode manipular. No caso aqui, a gente viu, né, no finalzinho, ele fala assim: vocês usaram para Baal. Baal era um Deus cananeu. E esse Deus cananeu, se você fizesse os rituais certinhos, se você fizesse os sacrifícios exigidos, Baal era manipulado, e Baal, ele tinha a obrigação de fazer chover bênção dos céus. Não vou nem te falar como é que funcionava, o que na cabeça deles era essa chuva de bênção, que é um negócio nojento. Mas se manipulasse Baal direitinho, Baal era obrigado a obedecer. Era assim que funcionava. Na cabeça deles, eles tinham a ideia de que aquele Deus poderia suprir, mas eles gostavam de deuses falsos porque deuses falsos são manipuláveis. Só que tem uma coisa na idolatria que a gente se esquece. O Senhor nos criou para sermos como Ele. O Senhor criou o ser humano para viver como imagem e semelhança dEle. Quando nós fugimos do padrão de Deus e nós adoramos um outro Deus, ou quando nós fugimos do padrão de Deus e buscamos um outro Deus, buscamos satisfação no terreno do vizinho, isso deforma a nossa identidade. O princípio da idolatria é que você se torna aquilo que você adora. Se você adora uma imagem muda, surda, insensível, incapaz de andar e de prover, você se tornará como ela. Essa é a mensagem dos profetas. A mensagem da Bíblia toda, desde o começo da Bíblia. Você se torna parecido com aquele a quem adora. E o pecado cega, porque os deuses falsos são cegos. O pecado tira a sensibilidade, porque os deuses falsos são insensíveis. Mas Silas, eu não tenho deuses. Tem. Tudo aquilo que você busca, satisfação, prazer, segurança, esperança, estabilidade, que não o Deus verdadeiro, isso é um ídolo. Silas, será que eu tenho um ídolo? É só você pensar, aquilo que você não vive sem. Coloca assim, ó. Pensa assim: eu não vivo sem. Se esse não for o Deus soberano, for outra coisa, é um ídolo. Ah, Silas, mas eu não vivo sem comida. Legal, é verdade, você não vive sem comida, você morre. Se não comer, você morre. Mas de onde você acredita que vem a comida?
Lembra que eu falei? A gente agradece antes de comer? Como é que a gente agradece por um troço que a gente não sabe se está bom? A gente agradece porque o arroz foi criado por Deus para ser bom. Se ficou ruim, é a mão do pecador que fez. Não é? A gente agradece porque a carne foi criada para ser boa. Se ficou ruim, é culpa do cara que criou, da pessoa que cozinhou. De onde você acha que vem o seu sustento? Aquela mulher, a mulher adúltera, achava que vinha dos ídolos. Você tem achado que vem do seu trabalho? Você tem achado que vem do trabalho do seu marido? Da sua força, da sua habilidade? Sabe como é que a gente percebe que nós acreditamos que tudo depende da gente? Quando a gente tem na mentalidade assim: se eu não estiver, não funciona. Se eu não pôr a mão, não vai para frente. Não é assim? Agora deixa eu te dar uma notícia, isso acontece até na igreja. A gente fala assim: se eu não estiver na frente, o trabalho de Deus não vai. Se eu não botar a mão, minha célula não vai. Se eu não fizer, ninguém vai fazer naquela igreja. É uma demonstração de que você acredita que o resultado das coisas depende de você. O pecado te deixou cego. O pecado te deixou insensível. Sabe o que o pecado faz? Sabe qual que é a coisa que o pecado é mais habilidoso em fazer? Te enganar. Sabe como é que ele te engana? Ele pega as bênçãos de Deus e transforma coisas boas de Deus em instrumentos de rebeldia. Ele pega o dinheiro e transforma o dinheiro em um Deus, se tornou um instrumento de rebeldia. Ele pega a ira santa, que você devia de despejar no pecado, e ele transforma em instrumento de rebeldia, você despeja na tua mulher, no teu marido, no teu filho, no teu patrão. Você pega a ansiedade, que é a coisa boa de Deus, em vez de você dedicar a sua ansiedade para esperar a volta do Senhor, Ele transforma em instrumento de rebeldia e você fica esperando o pacote do Mercado Livre, fica esperando a promoção, fica esperando loucamente as coisas acontecerem, fica esperando coisas dessa terra que às vezes chegam, e aí assim quando chega você se frustra, que é outra coisa, e vive de ansiedade, querendo trazer o amanhã para o hoje. O pecado te cegou. Diante disso, o Senhor faz pressão. O Senhor faz pressão para mostrar o coração. E como Ele faz pressão? Ele tira os privilégios. Ele tira as bênçãos. Eu não sei se você percebeu, mas a gente está vivendo um momento em que o Senhor tirou muita coisa da gente. O direito de ir e vir está sendo tirado. Direito até de escolher roupa, a gente não pode escolher mais, porque você é obrigado a usar uma máscara. Tudo bem que do pescoço para baixo você escolhe o que você pode usar, né? Mas pescoço para cima. Durante um tempo, o Senhor nos tirou o direito de congregar. Em algum momento, talvez, o Senhor tirou a estabilidade. Será que eu vou manter o meu emprego? Aquilo que eu dependia tanto, será que... Duro, né? Alguns, o Senhor ceifou até a saúde. Não digo que doença é pecado, não, gente. Doença não é pecado, não é fruto de pecado, doença é doença. Mas às vezes, Deus usa doença para nos chamar para perto. Faz pressão. E o que Ele quer fazer com a pressão? Mostrar a tolice do pecado e chamar para o arrependimento. É isso que Ele quer. Quando o Senhor Ele faz pressão, Ele não faz à toa. Ele não faz para demonstrar poder somente. Porque se Deus só quisesse demonstrar poder, Ele escrevia no céu, mandava anjo ficar voando na nossa cabeça, nascer uma pedra debaixo da nossa casa, fazia qualquer coisa, fazia o elefante voar. Mas não, Ele não faz isso só para mostrar poder. Ele faz porque Ele quer que o coração que está enganado veja o engano e volte. E nesse momento eu quero te clamar, eu quero te dizer, cara, se Deus ainda não fez pressão na sua vida, não espera, porque Ele pode fazer e Ele faz. E se você está olhando para essa situação de pandemia e achando que é normal, é um vírus, só um vírus, a vacina vai resolver, não vai, porque o problema da humanidade não é biológico só. Nosso problema é espiritual. O Senhor está fazendo pressão na gente, para que o nosso olho se foque nele de novo, e a gente fale assim, Senhor,
nos perdoe, somos maus. Só que às vezes, pressão não é suficiente. E no momento da pressão, Deus expõe o coração. E se o coração é um coração ligado ao Senhor, tem arrependimento. Agora, se é um coração que está tão ligado, tão preso à idolatria, tem manipulação. Olha o que essa mulher vai fazer. Ela sofreu a pressão. Olha o que ela vai fazer. Versículo 7, finalzinho. E então ela dirá, peraí, a mulher está pensando de novo. Olha a cabeça dela. Sofreu a pressão, sofreu a sanção, foi atrás dos amantes, não achou. Foi atrás do sustento, perdeu. Aí ela pensou. Olha o que ela pensou. Voltarei a estar com meu marido, como no início. Arrependeu? Arrependeu? Não. Olha só. Voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava melhor do que estou agora. A pressão de Deus gerou manipulação. O Senhor é um Deus que conhece o coração. E aí ele termina esse bloco que a gente falou, ela ainda não entendeu. Que sou eu quem dei o vinho, quem dei o sustento, foi eu que dei a roupa. Ela não entendeu, fui eu quem dei o ouro. Ela ainda não entendeu. Está batendo na minha porta, quer voltar. Mas o coração dela está do lado de fora. Ela quer o que tem dentro de casa. Mas o coração dela está do lado de fora. Crente tem uma habilidade de fazer isso aqui. Eu quero te alertar. Crente é habilidoso de fazer isso aqui. E usa vocabulário espiritual. E eu falo isso porque eu já fiz isso. E aí eu tenho uma autoridade para falar. A palavra de Deus. Deus conhece o coração. E Ele sabe quando encontra um manipulador. Israel fez a mesma coisa. Deus pressionou, falou, vamos voltar para Deus. Abre Oséias capítulo 6. Vai lá para frente. Oséias capítulo 6. Olha só o que aconteceu, o povo sofrendo, o povo sendo moído pelo Senhor, o povo sofrendo todas as sanções, tudo que tinha de mais ruim. Aí olha só o que aconteceu, o povo falou, está doendo, está duro, virou e falou assim, venham, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, ao 3º dia Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, Ele regará a terra. Olha só, que coração lindo, né? Voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Discurso de graça na boca. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diante disso, se sou eu falo, meu irmão, voltou para a casa do Pai, abraça, faz festa, né? Mas o Senhor conhece o coração. E Ele sabe que ali, diante dele, não tem um arrependido, mas um manipulador. E olha o que o Senhor diz, nos versículos seguintes. Versículo 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei pela palavra da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois eu desejo misericórdia, desejo amor leal, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O Senhor fez pressão, e diante dele vem um manipulador. Como é que eu sei a diferença entre um arrependido e um manipulador? O arrependido é aquele que está disposto a sofrer as consequências. É aquele que arranca o coração ele, se pudesse, ele arrancaria o coração mesmo dele do peito, colocaria nas mãos do Senhor e falava assim, Senhor, faz o que o Senhor quiser, se o Senhor quiser me matar, me mata, se o Senhor quiser tirar o que eu tenho, tira, se o Senhor quiser acabar com tudo que eu tenho, família, casa, dinheiro, fama, se o Senhor quiser me fazer um mendigo, faz, se o Senhor quiser me matar, me mata, mas eu não consigo viver bem, sabendo que entre eu e o Senhor tem um muro. Eu não consigo viver bem, sabendo que eu feri o Senhor. Eu preciso de perdão. O arrependido é aquele que sabe que o pecado ofende, e se necessário, ele sofre todas as consequências. Ele bebe o cálice da consequência até a última gota, passa o dedo, igual a gente faz com o Danone. Mas o manipulador não faz assim.
O manipulador, ele chega com palavras de remorso. Ah, não, me desculpa. Faz confissões mentirosas, não farei mais. Se for bom, igual tem muita gente que é boa, e eu mesmo sou bom desse negócio. Se é um manipulador bom, escorre até a lágrima. Ó. Tudo manipulação. Tudo manipulação. Sabe como é que a gente sabe que é manipulação? Não faz questão nenhuma de sofrer a consequência. E se valer a pena, e se der brecha, faz de novo. O manipulador, se valer a pena, ele ofende e fere de novo. E vem com um discursinho, lágrima, tudo, chora até mais, gasta uma caixa de lenço. Oportunidade veio, faz de novo. Manipulador. Mas o Senhor conhece manipuladores. E aí, quando ele faz pressão e não encontra arrependimento, ele vai para a última parte. Ele pune. A punição do Senhor é severa, é dura. Porque para que haja ressurreição, tem que ter morte. Alguma coisa tem que morrer para que seja ressuscitada. E o Senhor quer matar o pecado em nós. Por isso, comprometido com isso, Ele pune. Versículo 9 a 13 diz assim: por isso, eu levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto, arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviram para cobrir a sua nudez, pois agora vou expor a sua lascívia diante dos seus olhos, diante dos olhos dos seus amantes, ninguém a livrará das minhas mãos, eu acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras, e que segundo ela foi pagamento recebido por seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens a devorarão. Eu a castigarei pelos dias que queimou incenso aos Balaíns, e ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Agora, o Senhor vai para o último estágio. Uma vez que ele mostrou o pecado, não arrependeu. Ele fez pressão, tirou chuva de Israel, começou a movimentar os povos, não se arrependeu. Agora ele vem com a mão pesada em juízo. Tira o sustento, tira a paz, tira a honra. Eu acho interessante esse da honra. Você já teve aqueles sonhos que você vai para o lugar, esqueceu de pôr a calça? Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Estou indo para a igreja, na hora que eu subo no púlpito, eu lembro, esqueci de pôr a calça. E aí no sonho eu fico desesperado, porque aí eu não quero que os irmãos vejam, e aí eu saio correndo, né, com aquela vergonha, e toda hora tem um irmão me parando para conversar, e eu querendo pôr uma calça, e com aquela vergonha tal. O Senhor diz, as palavras do Senhor é mais ou menos isso, Ele fala assim: eu vou expor a nudez de vocês, vocês vão ser chacota de todo mundo vai rir de vocês. Outra coisa que me marca, Ele fala: eu tirarei de vocês toda a alegria. Falta de alegria é um sinal da mão pesada de Deus. Não é à toa que essa geração sofre tanto com depressão. Não estou dizendo que toda depressão é pecado, nada disso, irmãos. Estou dizendo isso. Estou dizendo que se você cavar fundo, em alguns casos, você vai encontrar um pecado escondido, uma falta de fé, uma idolatria. E aquela tristeza profunda é a mão pesada do Senhor, chamando um manipulador de volta para casa. O Senhor, quão duro Deus pode ser em punir? Quão duro? Essa pergunta é fácil de responder. Nós temos uma imagem. Essa pergunta é fácil de responder. Nós temos um símbolo.
O Evangelho me mostra o quão duro Deus pode ser para punir o pecado. O Evangelho é uma moeda de duas faces. Nós normalmente ouvimos um lado dessa moeda, que é o lado do acolhimento, o lado do amor, o lado da graça, mas nós devemos lembrar que não existe nenhuma moeda com uma face só. A outra face do Evangelho é a justiça punidora de Deus. Quando olhamos para aquela cruz, nós vemos que Deus está tão comprometido em tirar pecados que Ele matou o próprio Filho. Quão severo Deus pode ser com o pecado? Ele é tão severo a ponto de matar. Silas, quanto Deus pode cobrar por um pecado? Morte. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que Deus está tão comprometido em limpar o povo dele do pecado, que Ele depositou o pecado no Filho dele. Jesus não foi só açoitado, passou sede, fome, zombaram dele. Tudo o que aconteceu aqui, o Senhor sofreu. Ele sentiu fome, sentiu sede, as pessoas zombaram dele, escarneceram dele, feriram ele, mas ele não parou por aí. Jesus morreu. Jesus, antes de ser levado, ele clamou: Pai, Pai, se for possível, tira de mim esse cálice. Mas o Senhor estava comprometido em punir o pecado, e Ele não foi. Ele encaminhou o filho dele, como Abraão levando Isaque, rumo à montanha do sacrifício, colocou o filho na cruz, e na hora que o filho olhou para o céu, para ver se o pai ia socorrer, ele olhou e viu o pai fechando a porta, dando 2 voltas na chave, e nesse momento ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Porque tinha pecado que precisava ser punido. Esse é um lado da moeda da graça. O Senhor pune pecados. Só que tem o outro lado da moeda. O filho que disse: meu Deus, por que me desamparaste? Disse: está pago. O outro lado da moeda da graça é que, para que haja restauração, para que haja ressurreição, alguém tem que morrer. No caso de Israel, nós lemos: Israel morreu. O Senhor disse: eu matei vocês pela palavra dos profetas, eu matei vocês pela palavra da minha boca, porque a morte de Israel apontava para a morte do Messias. E agora, desse lado de cá da Bíblia, né? Depois que ela já foi escrita, eu e você temos o privilégio de entender que a disciplina, ela é o caminho para a restauração. Eu quero fazer 3 desafios aqui hoje e encerrar com eles 3. Eu quero fazer 3 desafios. O primeiro é o seguinte: talvez você nunca passou pela cruz. E eu falo com toda a propriedade, porque durante 8 anos da minha vida, eu sentei nesses bancos, eu toquei aquele violão, eu já tinha até sido batizado, sem nunca ter passado pela cruz. Era crente bom, não era crente meia boca não, era crente bom, mas manipulador. Meu primeiro desafio para você é: avalie se você já passou pela cruz. Alguém que já passou pela cruz tem um coração arrependido, não manipulador. Meu segundo desafio é: se você tem vivido em pecado, o Senhor tem moído sua alegria, o Senhor tem tirado os seus privilégios, para onde você olha você vê tropeço, você se sente no escuro, perdido. É assim que se sente alguém que está em pecado, porque, como o pastor Irlande disse e me marcou, o crente que vive em pecado é mais triste do que o incrédulo. Você vive assim. Eu quero te desafiar a passar de novo pela cruz. Olhe para ela e fala: Senhor, se eu pudesse, eu arrancaria meu coração agora e colocaria nas tuas mãos, porque eu quero me dobrar diante do Senhor por livre e espontânea vontade. Eu não quero naquele dia ser dobrado em juízo. Senhor, por favor, limpa-me, mate o que tem que ser morto, para que o novo homem ressurja em Cristo.
Agora tem outro tipo de pessoas aqui que estão sofrendo e não é fruto de pecado. Sabia? Tem sofrimento que não é fruto de pecado. Mas todo sofrimento vindo a nós tem um único objetivo, e eu quero encerrar com esse objetivo. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Todo sofrimento, ele tem um único objetivo na vida daquele que é filho de Deus. Romanos 8, 28, 29 e 30, diz assim: sabemos que Deus em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. Esse trecho é interessante. Se você ler um pouquinho antes, ele está falando sobre sofrimento. Ele fala que nós gememos, o Espírito geme, a criação geme, todo mundo está gemendo. E aí ele fala que momentos de sofrimento servem para aprimorar o caráter. Deus está moldando em você o caráter de Cristo, porque a graça que te trouxe fará você fiel até o dia de Cristo. O Senhor não se conforma com nada a menos que Cristo. Diante dele, Ele quer ver você como Cristo. Ora, aquele que é poderoso para nos impedir de cair e nos apresentar em sua glória, sem mácula, a Ele seja a glória. Amém. Judas capítulo 1, versículo 24. O Senhor está te aprimorando. Se você está passando por um momento de desafio, eu quero te fazer um momento de pressão, quero te fazer um desafio. Ore hoje, junto comigo. Senhor, está difícil, mantém-me fiel. E que o Senhor seja glorificado na minha vida, por meio da minha vida e às minhas custas. A gente só vai até a segunda, né? Na minha vida, por meio da minha vida. Vá mais um. Por as minhas custas. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nos parecer mais com Jesus, e nós sabemos que o Senhor disciplina para restaurar, e nós passamos por um momento de pressão, um momento de disciplina, de punição. Castigo não, porque o Senhor colocou todo o castigo na cruz, mas momento de punição, porque o Senhor quer fazer de nós um novo homem, uma nova mulher. A graça que nos levou até a cruz quer nos manter fiéis, mas Senhor, o nosso coração é adúltero. A primeira fresta na porta que a gente vê, a gente foge. Mas Senhor, por favor, hoje, levanta daqui, a começar de mim, pessoas que são fiéis ao Senhor e que odeiam o pecado. Pessoas que reconhecem que todas as bênçãos vêm de suas mãos, não dos ídolos. Pessoas que reconhecem que o Senhor é o Deus que sustenta, que cuida, que santifica. É a mão que fere, mas é a mão que cura. E a mão que fere, fere para restaurar. Assim como um agricultor poda para que dê fruto, nós pedimos, Senhor, que a dor que sentimos frutifique. Seja glorificado em nós, por meio de nós e às nossas custas, para que sejamos, Senhor, parecidos com o nosso Senhor, e que mergulhemos e desfrutemos daquilo que o nosso Senhor nos garantiu. No nome dele, amém.